Vamos lá. Então, Jussara, estamos gravando. A hora que você e o Wellington estiverem preparados, podem começar. Antes de tudo, eu quero, então, agradecer a Jussara o nosso convite de estar aqui conosco. Somos profissionais de saúde ou pacientes, mas todos nós envolvidos com saúde, e a gente está muito curiosa aqui para saber essa experiência que a Jussara viveu lá na Suécia, mas, antes de tudo, saber o trabalho, porque se ela for receber esse prêmio, é porque mereceu, trabalhou muito, com uma equipe muito boa. Então, é isso. Hoje nós estamos curiosos para saber essa experiência da Jussara e a sua equipe, tá bom? Bem-vindos. Bem, então, boa noite a todos, todas, todos. Eu costumo colocar sempre nesse plural, nós, né, que estamos nessa construção contínua da saúde no país. Eu acho que é muito bacana a gente poder se juntar aqui para poder dialogar sobre, primeiro, políticas públicas tão importantes que nós temos, né, como o lugar aí, né, do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, e dentro do SUS, outras políticas que vão surgindo, outras políticas públicas, como as práticas integrativas e complementares, as PICs, né? Eu quero saudar muito e agradecer essa equipe que aqui nos convidou, a Mônica, o Portela, a Tereza, né? Conversamos antes para organizar esse momento aqui, e também quero agradecer a presença da equipe Afinando Vidas, do Instituto Afinando Vidas, a Jurema, o Wellington, a Dora. Eu faço parte desse coletivo, então eu vou fazer a primeira parte falando em nome desse coletivo, e depois os colegas vão entrar, inclusive aplicando a técnica da terapia comunitária. E também quero agradecer a presença do Adalberto Agemi Kiyoshi, que veio aqui gentilmente também contar um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência. O Adalberto ele é profissional que trabalha lá na gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que tem, né, uma relação muito grande com as políticas públicas de saúde, e essa premiação é em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o Adalberto topou vir aqui para contar como é que está sendo essa experiência também, porque acho que o elo que nos une é justamente esse lugar da espiritualidade e as políticas públicas de saúde, né? Então, somos nós que faremos esse diálogo. A gente dividiu em 3 partes. Uma parte a gente vai contar um pouquinho do que é a terapia comunitária e como foi essa premiação. Na outra parte, a gente vai fazer uma roda um pouco rápida, mas a gente vai fazer uma roda de terapia comunitária para vocês poderem viver a experiência da terapia comunitária, e a gente encerra com perguntas, né? Então, esse vai ser o nosso mapa, esse vai ser o nosso formato de trabalho. E aí, eu vou pedir para o Wellington colocar, então, os slides, né? Para a gente poder já ir dialogando a partir dos slides que aqui estão, a gente contando um pouquinho para vocês do que se trata, né? Esse lugar aí da terapia comunitária integrativa, como é que ela funciona, há quanto tempo ela está no mundo, né? Esse lugar que é um lugar super, super importante e super nutritivo, que a gente vem conhecendo e reconhecendo, né? Já há muito tempo. Na tela aqui tem o Instituto Afinando Vidas, a gente deixou os nossos contatos também, no nosso Instagram. E o título desse nosso diálogo é justamente a arte de cuidar, né? E a terapia comunitária integrativa. E agora, contar um pouquinho para vocês do que se trata a terapia comunitária integrativa. Então, eu trouxe aqui no próximo slides dois personagens, 2 figuras que são muito queridas na terapia comunitária, que são as pessoas que fundam a terapia comunitária. São 2 irmãos, o Adalberto Barreto e o Ayrton Barreto, né? A história da terapia comunitária, ela começa embaixo de um pé de cajueiro, né? O Adalberto Barreto, ele é um médico, psiquiatra, e vem de uma família grande, extensa, lá no Ceará, em Fortaleza.
e o Ayrton Barreto é advogado. E os dois sempre tiveram o lugar da espiritualidade, o lugar dos movimentos católicos muito presente na vida deles, principalmente há mais ou menos 30, 40 anos atrás. Inclusive conheceram o movimento Focolare. E aí, o Adalberto Barreto, trabalhando na Faculdade de Saúde de Medicina, né, na Faculdade Federal, né, do Ceará, na Universidade Federal do Ceará, na cadeira de saúde coletiva, e trabalhando com a questão toda, né, super importante, de atendimento, né, e muito atendimento em saúde mental também. O irmão dele, que é o Ayrton, fala para o Adalberto assim: olha, a gente tem na comunidade do Pirambu, que é uma comunidade periférica lá em Fortaleza, ele falou: olha, a gente está tendo muitas situações de doenças mentais, de sofrimento. Eu queria que você fizesse uma parceria comigo para poder atender essas pessoas. E aí, então, o Adalberto Barreto atende o pedido do irmão e começa a atender, né? Vai fazendo atendimentos individuais. E ele percebe com os alunos, né? Com os alunos que ele cuida, que são os alunos de medicina. E aí chega um momento que ele percebe que não está dando certo atender individualmente, porque a demanda está muito grande, ele tem muito paciente para atender e cada vez crescendo mais esse lugar de atendimento. E então ele fala para o irmão dele: olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o local onde essa comunidade vive, porque eu vou atender lá. E a primeira roda de terapia comunitária começa justamente embaixo de um pé de caju, né? num cajueiro. Ele senta com a comunidade, né? Isso inclusive, toda vez que ele vem fazer algum tipo de palestra, pelo mundo ele conta, né? Ele senta debaixo do pé de caju com as pessoas vão trazendo seus sofrimentos, trazendo suas dores, trazendo suas questões, e aí ele vai dialogando com as pessoas e vai perguntando: mas escuta, como é que você fez para superar isso? E a própria comunidade vai trazendo a solução. Mais tarde ele percebe que esse é uma técnica importante, né? Que ele fez ali uma descoberta importante. Ele vai para fora do país, ele vai fazer o doutorado dele, né? Mestrado e doutorado na Europa, na França, sobre a técnica. Lá ele deixa a técnica muito bem, inclusive, implantada, né, em alguns países. E aí, quando ele volta aqui para o Brasil, ele volta com o propósito de continuar esse trabalho na comunidade do Pirambu e fazer o trabalho comunitário, né? Para quem quiser depois entrar no site, entender e procurar o Quatro Varas, né? É o espaço que permanece até hoje lá na comunidade do Pirambu, né? Nessa comunidade que inclusive tem um aspecto muito interessante, né? Ainda tem um aspecto de comunidade periférica com muita violência e outras questões mais, mas eles conseguiram, a partir inclusive do projeto da terapia comunitária, que depois se estende para outras práticas integrativas, o espaço se chama Quatro Varas, eles conseguem ser um ponto de resiliência e de potência nessa comunidade, né? Então, essa é a história dos dois irmãos, né? Dessa ideia extremamente potente e que os liga, e a partir disso surge a terapia comunitária integrativa. Acho que a gente pode passar para os próximo slide, porque aí a gente vai falando um pouco mais do que é a terapia comunitária integrativa. Ela chega um pouquinho antes do SUS entrar, né? Na 88 entra o SUS, e a terapia comunitária nasce em 87, né? Como eu falei para vocês, pelo Adalberto Barreto, e tem o objetivo de proporcionar o alívio do sofrimento mental, emocional e social das pessoas. E ele busca fazer o quê? Busca fortalecer a identidade cultural, não só individual, mas coletiva, fortalecer a proteção social, e, ao final da roda de terapia comunitária, consegue-se criar redes de afeto e de solidariedade. Então, aqui a gente está tratando de uma tecnologia que é uma tecnologia leve, né, em saúde, e que é muito potente, que tem muitos resultados. Já no próximo slide, a gente vai contando um pouquinho da inserção da terapia comunitária no Sistema Único de Saúde.
A terapia comunitária, ela chega muito junto, né, com a saúde da família, né, com a experiência da estratégia saúde da família. Saúde da família chega mais ou menos em 94, né, no território nacional. E a terapia comunitária vai funcionando como projetos incipientes de 94 até mais ou menos 2006, 2007. Ela vai criando força, ela vai criando potência, e ela aparece nos primeiros cadernos, que são os cadernos da atenção básica, e no primeiro caderno de saúde mental. A terapia comunitária aparece como uma técnica importante para cuidar coletivamente da população, né? Então, ela já vem sendo integrada ao Sistema Único de Saúde, né? E de uma maneira muito potente. Chega um momento em que, isso é 2013, tá? Quando a gente chega em 2017, a terapia comunitária ela é integrada às práticas integrativas e complementares, né? As práticas também já vinham numa caminhada muito grande, num histórico muito grande dentro do Sistema Único de Saúde, que eu acho que depois o Adalberto pode contar um pouquinho melhor. E, enfim, e a partir disso, a terapia comunitária ela vem ganhando uma força muito importante nos territórios, né? Ela aparece não só, né, como um eixo muito importante sendo uma das 29 práticas integrativas, e depois vai acontecendo uma construção importante, ela entra nos descritores dos trabalhos científicos, ou seja, quando um profissional vai fazer uma pesquisa científica, ela já entra como um descritor importante. Acho que abaixo tem algumas revistas, né, que vão aparecendo aqui, que são revistas que foram sendo construídas ao longo dessa vida da terapia comunitária. Então, aqui tem publicação da Unesp, publicação da Fiocruz, publicação também desse último aqui, que, se não me engano, é um material internacional da universidade. Depois eu vejo para vocês, eu conto qual é a universidade internacional que publicou esse trabalho de inovação em saúde mental. Então, a gente vai criando aí um espaço muito grande também de diálogo com a questão da ciência, né? Acho que pode passar o próximo slide, Wellington. A terapia comunitária integrativa, ela é regida pela Abratecon. A Abratecon, ela é uma sociedade extremamente potente, porque ela cuida da terapia comunitária não só no Brasil, mas também da terapia comunitária, ela ajuda, né, do ponto de vista de cuidado mesmo, em alguns países da América Latina. Na Europa também existe uma associação europeia de terapia comunitária, e hoje nós somos 48 polos no mundo, né? Polos formadores, pessoas que formam terapeutas comunitários. A última conta que nós fizemos era de 31 mil terapeutas comunitários espalhados pelo mundo afora. E esses 48 polos são os polos formadores, né? Então, para vocês terem uma dimensão aí do que é feito, a gente tem praticamente todos os continentes a terapia comunitária, então Ásia, né? A gente tem Europa, África, América do Norte, Central e Sul. Então, ela tem uma potência muito grande, ela vem se espalhando de uma maneira muito, muito interessante pelo mundo afora. Ela é uma técnica que ela é acessível para todas as pessoas, não só o profissional de saúde pode realizar, desde que, né, ele tenha habilidade para poder trabalhar, tenha perfil comunitário, mas outros setores da sociedade. Então, a gente encontra a terapia comunitária também muito na educação, também muito em outras áreas. Para as pessoas que desejam realizar o curso de terapia comunitária, basta que ela seja maior de idade, que ela tenha um perfil comunitário e que ela atenda realmente, né, alguns critérios da terapia comunitária para realizar a formação. Eu acho que no próximo slide a gente vem trazendo um pouquinho
da formação, né? Então, ela não é uma técnica realizada por uma pessoa que não faz uma formação. O terapeuta comunitário pode ser realizado somente a formação só pelo polo formador e a técnica só pelo terapeuta comunitário formado, que faz um curso de 240 horas. Essas 240 horas elas são divididas em 60 prática e as outras são para realizações das rodas de terapia comunitária. E a certificação é pela sociedade, pela nossa sociedade, que é a Abratecon, né? Hoje regido pela Milene Zanoni. E tem um conselho, e esse conselho faz, inclusive, todo o regramento da técnica. Acho que a gente pode passar, então, para contar um pouquinho para vocês da terapia comunitária de uma maneira geral. E agora eu vou entrar num diálogo, eu acho que mais expressivo de quanto que a gente vai conversando aí desse trabalho da terapia comunitária pelo Brasil afora, e contando da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a terapia comunitária, como eu falei para vocês, ela está espalhada pelo Brasil há muito tempo. Ela entra no Sistema Único de Saúde, ela vira um dos produtos da cesta básica do SUS. E na cidade de São Paulo, ela sempre teve uma grande potência. Há 15 anos atrás, teve um trabalho de grande potência, realizado, inclusive, pela saúde. E chegou um momento que a terapia comunitária sumiu um pouco do cenário dos territórios de saúde. E aí ela volta a aparecer com essa parceria que a gente foi formando, né? Então, o ano passado, no ano de 2022, e antes disso, né, terapia comunitária tem congresso próprio, a gente está indo para o nosso 12º congresso. O 11º congresso foi feito aqui na cidade de São Paulo, precisou ser feito online, foi feito pela coordenação do Polo Formador aqui, do Instituto Afinando Vidas, porque a gente estava no meio da pandemia, e foi um congresso que foi compartilhado com o congresso que realiza as outras práticas integrativas. Então, a gente fez um congresso junto de várias áreas, né? E o Congrepix, e foi nesse lugar que a gente começou a se aproximar muito da Secretaria Municipal de Saúde, né? Foi um lugar de muito florescimento. Nesse lugar de florescimento, a terapia comunitária teve um espaço importante para contar o que é, como funciona, o Congresso Nacional e Internacional. E um dos desejos, né, dos gestores aqui da Secretaria Municipal de Saúde era retornar o trabalho da terapia comunitária para dentro da Secretaria. E foi justamente esse caminho que a gente foi trilhando com a Secretaria de uma maneira geral e com o doutor Adalberto Quioche. Né? Então, a gente tem a felicidade de apresentar para vocês esse quadro aqui, que é um quadro de números expressivos, né? Que está dentro do CIASUS, que está dentro do Ministério da Saúde, da quantidade de rodas que são feitas. Então, eu quero passar a minha palavra rapidamente para o Adalberto, para ele contar um pouco do que significa essa expressão desses números, o que significa esse projeto que a gente fez em parceria, enfim. Passo para você a palavra, Adalberto. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite e poder compartilhar um pouquinho, na verdade, esse espírito de unidade, né, Jussara? Então, acho que a unidade no trabalho concreto, e acho que eu ter identificado, na verdade, eu tinha conhecido a Jussara anteriormente mais pelo conjunto A Quatro Vozes, né? Para mim foi uma grata surpresa. Ela estava nesse polo da terapia comunitária integrativa, que é o Instituto Afinando Vidas. Então, para a gente, acho que esse tipo de unidade também profissional favoreceu muito para que esse projeto fluísse. Mas, assim, no espaço que eu faço parte, hoje eu atuo no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mais precisamente na atenção básica, e eu coordeno a divisão de promoção à saúde
e uma área técnica que a gente chama de saúde integrativa, e mais conhecida por PICS, né? Práticas integrativas e complementares em saúde, né? Para quem não me conhece, né? Vou falar brevemente. Minha formação, eu sou médico ginecologista, obstetra e acupunturista. Só estou falando isso porque esse foi um dos motivos que o gabinete me indicou que eu coordenasse a área de práticas integrativas. Isso há 1 ano e 8 meses. Até então, eu estava na área técnica coordenando a saúde das mulheres, né? Estava nesse setor, é, pelo fato de eu ser ginecologista, enfim, e terem projetos grandes do Ministério com relação a um governo anterior, né, que era a Rede Cegonha. Então, assim, só para vocês situarem, né, o que que eu faço e onde eu estou. Então, a nível do gabinete, eu entrei há 1 ano e 8 meses, mas sempre tive contato com a área técnica, e minha reflexão crítica, em termos de organização das práticas integrativas, era exatamente assim: nós temos muitas modalidades, né? Para quem não conhece, a área técnica de práticas integrativas e complementares é uma área que ela busca resgatar os vários saberes de vários povos tradicionais. Então, é isso que a gente faz. A gente procura fazer um contraponto à chamada biomedicina, ou seja, não excluir os saberes tradicionais dos vários povos que, em várias gerações, fizeram com que nós chegássemos aqui. Então, tem grandes áreas, como a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional indiana, mais conhecida através da Ayurveda, enfim, Shantala, Yoga, tá? Mas, assim, o forte da Secretaria Municipal de Saúde que essa área técnica, é bom dizer que ela está estruturada desde 2001. Então, existe no organograma do gabinete, desde 2001, essa área técnica, que, aliás, ela antecede a Política Nacional de Práticas Integrativas, a PNPICS, que é de 2006. Então, é citada nos documentos do Ministério até o exemplo da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo como uma experiência para inspirar a organização dessa política nacional. Mas, assim, a minha atuação foi como uma reflexão crítica que nós temos hoje, nós tínhamos, que é um processo histórico, né? Por exemplo, vai fazer 22 anos de estruturação da área técnica, mas que nós tínhamos muitas modalidades da medicina tradicional chinesa: acupuntura, auriculoterapia, as práticas corporais chinesas. São práticas bastante interessantes, mas a minha observação crítica é que nós deveríamos valorizar algo que é próprio da nossa cultura. Então, em termos de modalidades do nosso povo, que a gente tem é a terapia comunitária integrativa e, é claro, as plantas medicinais, que são as plantas medicinais brasileiras. Então, a gente via, e a gente estava exatamente no momento de pós-pandemia, de retorno do isolamento social, nesse período aí de transição de 2021, e a gente observava que o sofrimento mental no período da pandemia foi muito grande. Acho que todos vivenciamos isso, o quanto o isolamento e o quanto a partida, o adoecimento foi algo, e ainda tem o seu impacto no adoecimento e no sofrimento mental das pessoas. Então, nossa observação é que nós deveríamos exatamente oferecer uma tecnologia leve, e acho que é nesse sentido que a terapia comunitária integrativa realmente ela é bastante inovadora. Eu sempre comento isso no gabinete, né? Cuidar da saúde não é apenas remédios, médicos, exames e especialistas. Então, existem outras formas de cuidar, e o cuidar coletivo, e através de rodas e de valorização cultural dessa ancestralidade dos vários povos, é algo muito terapêutico.
Então, nós precisamos reforçar e resgatar e fortalecer a importância do cuidado coletivo e desse saber popular que faz parte do cuidado do nosso povo. Então, é nesse sentido que a minha atuação foi de resgatar, depois de 18 anos, fazia praticamente isso, 18 anos que nós não tínhamos cursos com a terapia comunitária integrativa, e nós observamos que realmente, neste momento, seria muito importante. Fizemos, então, ano passado, esse ano também, ano passado, ao redor de 90 profissionais, esse ano 100 profissionais, para que essa cultura do cuidado acolhedora, solidária, pudesse estar nas nossas unidades de saúde, desde UBS, centros de convivência, CAPS. Então, é essa a nossa participação, de poder ofertar um cuidado através dessa parceria muito gratificante, muito alegre com toda a equipe do Instituto Afinando Vidas, né? E que a Jussara, enfim, articula e aglutina todo esse pessoal, né? A Dora, a Jurema, o Wellington, que estão aqui. Então, acho que é muito gratificante, acima de tudo, esse tipo de unidade do ponto de vista profissional, para que a gente coloque esse fermento nas nossas unidades de saúde e que as pessoas tenham um novo olhar, coloquem essa questão da solidariedade, do estar juntos, do aspecto lúdico, né, que a terapia comunitária também resgata, né, passando por um período muito de tristeza, de sofrimento. Então, a gente acredita que realmente essa parceria, essa união com a TCI é muito gratificante e frutífera. É isso. Obrigada, Kiyoshi. Eu acho que é importante dizer que o fruto dessa parceria a gente expressou aqui, né? Na verdade, vocês da secretaria estão expressando em números, né? Hoje a gente tem 5.522 rodas de terapia comunitária realizadas até o mês de série histórica. Isso foi abril? É isso, Kiyoshi? Exato? É o trimestre? Isso, né? Então, esses dados são recentes, né? Ao redor, veja vocês o quanto isso é impactante, né? Nós, no final do ano passado, realizamos ao redor de 3.000 rodas. Esse ano, pelo que eu vi até abril, a gente já estava com 5.000 rodas de terapia comunitária integrativa. São número de rodas que tem um número variável de pessoas que participam, mas vejam o quanto isso é impactante, e é só destacar, né, e valorizar um aspecto da metodologia da terapia comunitária integrativa, que é um método de Paulo Freire. Isso acho que é importante, que é algo que você aprende fazendo, né, não é algo que só deixa para a conclusão do curso, para todo mundo estar realizando essas rodas. Então, acho que é isso que dá essa potência de estar expandindo essas rodas nas unidades de saúde do município de São Paulo. Obrigada, Kiyoshi. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Acho que dá para passar o próximo slide, Wellington. Acho que a gente vai tratando aqui da própria premiação, né? O que foi essa história da premiação. Não sei se antes a gente tinha os slides falando do Instituto Afinando Vidas. Não sei se eles estão antes ou depois, Wellington. Obrigada. Eu acho que é esse aqui. Então, assim, contando um pouco do polo formador, Instituto Afinando Vidas, a gente é um dos 7 polos do estado de São Paulo, né? E essa é a nossa composição. Eu vou pedir para a Dora, para a Jurema, para o Wellington depois abrirem a câmera e se apresentarem, mas a gente nasceu com uma proposta, né? Inclusive de ser reconhecido internacionalmente pela excelência no trabalho com desenvolvimento humano, e a gente conseguiu alcançar nesse ano de 2023, né, com essa premiação, que é o que a gente vai contar para vocês, que foi o Prêmio Rainha Silvia da Suécia. Nós já formamos aproximadamente, nós temos 14 anos de existência,
e nós formamos nesses 14 anos cerca de 250 terapeutas comunitários. Nessa lógica, e a gente sabe que o número é muito maior, porque até então a gente não tinha um sistema de registro efetivo, mas mais de 16 mil pessoas foram acolhidas nesse percurso, né? Dora, Jurema, Wellington, querem se apresentar? Boa noite a todos. Acho que pode começar então por mim, né? Meu nome é Dora, eu participei muito tempo do movimento Focolare, ainda participo de algumas ações do movimento, sou muito simpatizante e acho que a terapia comunitária começa para mim muito dentro dessa questão do que o movimento Focolare traz, da questão da antropologia cultural, a questão do acolhimento das diferenças das culturas, né? Então, desde 2007, eu conheci Adalberto Barreto, fiz o curso de terapia comunitária, e logo em 2009, né, fui convidada pela cidade de Guaxupé a fazer, a gente montar um polo de formação, né? Naquela época, eu, a Mari, a Ana Paula e a Vitória, né, e montamos o polo de formação e começamos na cidade de Guaxupé, Minas Gerais, fizemos as primeiras turmas, né, foram lá, e depois viemos para São Paulo, né, e ficamos híbridos, né, Minas Gerais, São Paulo, né, aí fui fazendo cursos dentro da área, cuidando do cuidador, decodificando a linguagem corporal, e além de terapeuta comunitária e formadora, eu sou psicóloga já há 20 anos, especialista em terapia de família, musicoterapia, doutora em terapia de família, né? E a terapia comunitária, para mim, assim, eu sou apaixonada pela terapia comunitária, porque ela pode chegar a lugares que a gente nem imagina, né? Desde uma escola, um espaço de cultura, um espaço de saúde, né, nas ruas. Hoje em dia a gente tem fazendo curso com a rede pessoal do consultório na rua, ela pode ser na rua, então ela não tem fronteiras, né? Então a gente está hoje na 16ª formação em parceria com a Prefeitura de São Paulo, né? E assim é sempre um prazer estar ali, estou desde a primeira formação, né? Estar ali formando pessoas para que possam trabalhar com pessoas dentro do sofrimento humano. Acho que eu passo agora a palavra para a Jurema ou para o Wellington. Oi, gente, boa noite. Eu sou Jurema. Eu tive o privilégio, eu penso que é um privilégio, né? Existem algumas coisas na vida da gente que vêm com o presente mesmo, né? De conhecer a terapia comunitária, da história da Dora, da história da Jussara. Então, eu ficava muito entusiasmada, achava muito incrível. E em 2017, né, eu embarquei nessa história, na formação, e depois a gente já foi tomando outros rumos muito interessantes dentro do Instituto, trabalhando na formação, né, atendendo, inclusive, a formação que a gente tem com outros cursos. E a terapia comunitária, ela realmente mexia com alguma coisa dentro, mexe, né, com alguma coisa dentro de mim, que eu já tinha observado e vivenciado em outros lugares, né? Inclusive aqui mesmo, né, onde eu cresci, no Focolare. Então tinham coisas que eram muito interessantes. O Adalberto Barreto, ele fala uma coisa que eu gosto muito assim de ouvir. Ele fala assim, olha, tudo que a gente pratica aqui na terapia comunitária, tudo aqui já, sabe, são coisas que todo mundo já viu, né? Só foi uma organização, uma forma, um jeito, né, de pensar nesse cuidado coletivo. Então, assim, né, não tem essa coisa da invenção da roda. Mas, assim, para dizer para vocês que eu também sou profissional de saúde, sou tecnóloga em radiologia, trabalho na imagem, no diagnóstico, e aí, trabalhando com esse lugar, né, com esse universo da tecnologia tão, né, tão instrumental, eu fiquei desconfiada que eu tinha que fazer outras coisas, porque era importante, né, até para atender esse meu pedido de alma, né? Fui fazer mestrado em bioética, que foi incrível, né? Depois disso eu fiquei muito animadinha e fui fazer um curso de especialização
muito interessante na USP, que foi humanização hospitalar, e por fim, caí na terapia comunitária, e eu acho que todo esse universo, né, trouxe para mim essa certeza de que nós somos continuidade. E assim, hoje trabalhando na formação, na supervisão, esse lugar de colaborar com o protagonismo do cuidado das pessoas é extremamente sério, mas é assim, sabe, extremamente afetuoso. E assim, o que eu percebo é que a terapia comunitária ela traz uma amplitude dentro desse universo ético global, né? Nós somos humanos em todo o planeta, né? Então, a dor humana, para ser reconhecida, basta a pessoa ser humana. Então, eu acho que isso nos liga de uma maneira muito incrível, e a terapia comunitária, eu acho que responde um pouco também esse chamado, né, de vamos trabalhar para a humanidade. Então, responde esse chamado para mim. E existe uma premissa na terapia comunitária que eu acho incrível, que a Adalberto Barreto sempre fala, e isso faz muito sentido para mim. Para cada destruição real que você tem na vida, né, de algo importante, existe uma reconstrução simbólica na TCI. Então, é esse lugar da ressignificação, né, de que a gente tem muito mais possibilidades do que a gente imagina, né, e trabalhar nesse lugar do conjunto, né, dessa construção, é uma forma de fortalecer mesmo, né, essa dimensão humana, cultural, espiritual, intelectual. Então, eu sou muito feliz, muito agradecida por estar vivendo essa experiência. Obrigada. Bom, agora eu vou me apresentar também. É um grande prazer estar com vocês, né? Meu nome é Wellington, eu sou psicólogo, sou terapeuta comunitário e logo também quero ser terapeuta de família e casal também. Além disso, sou músico também, né? Também gosto sempre de enfatizar isso também, sou músico e considero um gestor cultural, trabalho muito com essa parte cultural, principalmente aqui na periferia da Zona Norte de São Paulo e outros lugares também. E eu conheci a terapia comunitária através da Dora, que a gente se conheceu através da música. Naquele ano eu estava fazendo psicologia, uma coisa levou a outra, me convidou para fazer um estágio em psicologia, depois em terapia comunitária, e convite bom a gente sempre aceita, né? E já me identifiquei. Antes de fazer a terapia comunitária, eu ficava vendo filmes e séries, e essa questão assim de poder contribuir com o social de alguma forma. E já comecei a fazer psicologia, no primeiro ano de psicologia já estava fazendo terapia comunitária também. Então as coisas foram assim engatinhando, né? E a terapia comunitária ela me encanta muito, continua a me encantar porque você não deixa de aprender. O Adalberto falou anteriormente, né? Que você aprende a fazer fazendo. Então começa o primeiro módulo já fazendo as rodas, já colocando na prática. E eu acredito que ele tem esse poder assim que muitos alunos nossos, eles até falam que a gente destrói o chão deles de forma positiva, porque é, havia uma possibilidade de uma construção de mundo tão rígida de algumas formas no ensino, na aprendizagem, quando vem a terapia comunitária, destrói tanto, né? E isso, assim, como a Gil falou agora, destruição para nascer é uma coisa muito boa, né? Então a terapia comunitária traz coisas muito boas, assim. E principalmente aquilo, eu enquanto psicólogo atendo individualmente, eu sei as possibilidades que saem dentro do atendimento individual, porém dentro da terapia comunitária saem coisas que às vezes não saem nem no atendimento individual, então a potencialidade que tem. E além disso, a terapia comunitária está ali com 10 pessoas, está ali com 30, está ali com 100, então é um número assim que só vai expandindo cada vez mais, né? A gente vê esse número de mais de 16 mil pessoas acolhidas e só vai aumentar. Tendo a possibilidade de falar, de ser escutadas. Eu fico muito contente, muito honrado de poder estar fazendo terapia comunitária, continuar fazendo e compartilhar ela com as pessoas, né? Porque eu acredito muito na força do coletivo e que acolhe muito. Então, me sinto muito honrado de poder fazer parte, assim, e de poder continuar fazendo isso, né? Dentro da terapia comunitária e desses processos. Então, com muita felicidade que eu estou aqui com vocês hoje também, contando um pouco da minha história, da minha parte como terapeuta comunitário do Instituto Afinando Vidas. Obrigada, Jurema, Wellington, Dora. Eu acho que não é possível falar aqui do Prêmio Rainha Silvia
sem trazer a equipe inteira, porque, na verdade, tudo que a gente faz está dentro desse coletivo mesmo, né? Então, quando eu achei esse edital pelos grupos do WhatsApp, eu logo comuniquei à equipe, falei, gente, eu acho que... E a gente partilha tudo, né? Falei, olha, eu acho que é interessante tentar escrever, vamos ver se dá certo. E falando um pouquinho agora da premiação, do Prêmio Rainha Silvia da Suécia, então, ano passado, a gente estava aí já nessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, formando 100 profissionais que viraram depois 90, e a gente foi percebendo uma adesão muito grande nas rodas de terapia comunitária, justamente dos idosos. E aí, de repente, me sai aí um edital falando de um prêmio, né, chamado Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia da Suécia, voltado para a população idosa e para situações de demência. E aí a gente resolveu escrever, né? E a gente fez isso muito coletivamente. Eu escrevi o projeto, mas ao mesmo tempo que eu escrevendo o projeto, estava lá a Jurema e o Wellington no sertão, fazendo dessas 16 turmas, 2 delas a gente fez no ano passado no sertão, né? Da Bahia, né, em Luiz Eduardo Magalhães e também em Angico dos Dias, e a gente resolveu apostar nessa possibilidade de contar um pouco da experiência da terapia comunitária dentro da Secretaria Municipal de Saúde e com essa questão toda aí dos idosos. Né? Acho que pode passar, Wellington, que eu acho que agora a gente começa a contar um pouquinho da premiação. A gente passa os vídeos depois para a gente ver se a gente consegue, né, ajustar os tempos também. Então, foi uma seleção muito rígida, com muitas enfermeiras. A proposta era mostrar e evidenciar o trabalho da enfermagem no Sistema Único de Saúde, na atenção primária e no estado de São Paulo. Então, vieram diversos enfermeiros para participar do processo seletivo. Essa aqui foi a banca, né, que esteve junto. Então, a Veja Saúde, o Conselho Regional de Enfermagem, o Cônsul da Suécia, a Vibe Saúde, quem foi a empresa que organizou, então todos esses juntos, né? E aí, assim, foi um momento muito importante, do ponto de vista de conexão espiritual mesmo, da espiritualidade, de unidade. Foi um momento em que a Dora passava por um processo de doença importante, a minha mãe também, e esse projeto foi fomentado, foi escrito num lugar que a gente poderia dizer que era um lugar ali de dor, né? Mas ele virou resiliência, né? Foi escrito dentro das UTIs, um projeto que foi montado dentro das UTIs, dentro das unidades de internação. Acho que pode passar o próximo, Wellington. E aí, assim, de repente, no meio de dezembro do ano passado, com todas as questões de dor que a gente vivia mesmo na família aqui, né, de doenças importantes, veio a premiação. A gente nem conseguiu pensar muito que era essa premiação, aceitamos a premiação, sim, vamos, né, vamos lá, mas depois começa uma outra jornada, que era a jornada. Então, é uma premiação que vai acontecer lá perto do Polo Norte, como a gente colocou lá, né, lá do outro lado do mundo, na fala inglesa, né, a língua oficial do evento foi inglês, embora na Suécia e a língua oficial do país é o sueco, mas o alinhamento foi na língua inglesa, então começou todo um trabalho grande do ponto de vista de esforço mesmo, né, de treinar o inglês, de montar o formato do projeto, de se preparar para a viagem, de reorganizar a vida para poder fazer essa viagem. Essa viagem teve um valor, né? Teve um valor em dinheiro que foi disponibilizado, e a gente achou importante rachar o prêmio para a gente poder mostrar a unidade do trabalho, e a unidade do trabalho também enquanto representatividade de afrodescendência, né? E desse lugar de mulheres negras tocando o Instituto, falando de inovação. Então, fomos eu e a Jurema para a Suécia, para poder justamente representar a equipe do Instituto Afinando Vidas. Né? Ficou por aqui o Wellington e a Dora, né, tocando os cursos, e a gente foi para lá para poder fazer esse trabalho há um mês atrás. Então, acho que a gente pode passar para o próximo slide, Wellington, porque eu acho que vai mostrando um pouquinho da nossa chegada
no evento. Foi um evento que aconteceu em Estocolmo há um mês atrás, né? Hoje a gente está fazendo mais ou menos um mês. Foi muito rápido. A gente saiu do Brasil numa segunda-feira e voltou numa sexta-feira. Então, o corpo acostumar com a questão também de fuso foi também um desafio para nós. E o primeiro evento falava do poder da enfermagem no mundo, no cuidado com a demência, né? E vários especialistas trouxeram várias possibilidades e curiosos para conhecer as inovações que os outros países traziam. Esse prêmio ele acontece em 7 países do mundo, né? Então são escolhidos 7 enfermeiros que vão durante um ano ficarem ali como embaixadores do prêmio Rainha Sílvia e, enfim, todo esse diálogo sobre a questão do idoso, do cuidado com o idoso e o cuidado com demência, né? Esses enfermeiros aí ficam um pouco como referência nesse período, mas até que aconteça a seleção, então as pessoas vão se juntando. A gente tinha um grupo ali, né, das meninas, foram 7 mulheres que ganharam a premiação nesse ano de 2023, a gente foi se juntando, se conhecendo, e até que chegamos nesse dia, que foi uma quarta-feira no evento, cansadas, né, Jurema? Vou deixar a Jurema contar um pouco também desse lugar, cansadas, mas assim, com uma vontade muito grande de mostrar, né, o que o Brasil trazia de inovação e que o SUS, a gente já ganhou muitos prêmios, paramos de ganhar prêmios internacionais há um tempo, mas que o SUS continuava sendo inovação com as práticas integrativas e complementares e com a terapia comunitária integrativa. Tirama, você quer complementar? Então, minha gente, uma coisa que assim foi muito interessante, né, que foi, como a Jussara disse, foi um grande desafio, né, você enfrentar 21 horas de voo e realmente um lugar que tem uma diferença muito grande em termos climáticos, né, lá naquela região. Imaginem que começar lá é primavera agora, então começa a amanhecer 3 horas da manhã e ainda às 10 horas ainda está anoitecendo. Então, pode parecer que não, mas para quem vai fazer um trabalho, isso impacta muito, né? Muito, a adaptação tem que ser uma coisa que a gente se concentra muito. Mas o que me chamou muita atenção, o que eu destaco dessa experiência, é que primeiro, né, da conexão do Wellington e da Dora aqui com a gente, sempre, sabe, dando suporte, perguntando do que a gente precisava. Então, mais uma vez, a minha gratidão nesse suporte que é sempre, né? Então, foi muito legal. Mas, assim, o que eu achei de muito interessante é que da dificuldade, né, dos outros países, daqueles países europeus, com essa questão da promoção da saúde mental, do quanto é difícil para aqueles países, especialmente a Suécia, né, e o quanto que o fato, né, da gente levar uma possibilidade, né, uma potência que fala sobre esse universo, né, de que a gente pode também ter soluções, né, e tirar nossa cura das nossas soluções, é uma realidade que apenas tem que ser exercitada. Então, isso foi muito interessante. Nesse evento estava presente a ministra da Saúde. O que me chamou muita atenção é que assim os membros da política lá eles acompanham, né, o evento, esse evento assim do começo até o final. Então eu tive a oportunidade de conversar com a ministra, né, e de dizer para ela também o quanto que era importante para nós viver aquela experiência, porque de alguma forma também a gente está em expansão, né, em todas essas possibilidades. E conversando com uma outra pessoa muito importante nesse evento, que era uma das organizadoras, aí eu disse para ela que o que tinha me saltado, né, desse evento era que a grande questão é que cada um trazia para aquele evento, né, uma possibilidade. E isso, de fato, fazia conexão, né, para o caminho da cura, né, porque mais do que cuidado, a cura. E eu me lembro que ela regalou o olho, ela falou: caramba, então uma questão de conexão, de união. Aí eu pensei lá comigo, lá no fundo, de unidade, né? Isso eu já conheço, né? Isso a terapia comunitária tem uma potência danada.
Então, assim, eu acho que foi muito importante entender que nós temos, enquanto país, e dentro desse país, enquanto povos, né, que vivem, né, e trabalham para construir, e sempre em construção de um modelo de saúde, o quanto que a gente tem para oferecer também para outros lugares que também tem muitas coisas interessantes, mas também em algumas questões, como a promoção da saúde, ainda tem muita dificuldade, né, de abrir caminhos assim para que a qualidade mesmo da promoção socioemocional seja realmente mais ampla. Eu penso que é isso, Jussara. Obrigada, Jurema. Eu acho que os próximos slides são fotos, né? Então, a gente rapidamente vai mostrando aí, foram os momentos que a gente viveu lá e as fotos que a gente foi conseguindo resgatar, capitanear. Então, a chegada da rainha no evento, que foi o evento de cerimônia, tem que dizer que, assim, esse lugar também, que é o lugar da parceria e da unidade, a gente conseguiu alcançar de uma maneira muito interessante. A Jurema terminou de me treinar o inglês lá na Suécia. A gente passou a noite, né, quase que uma noite inteira, fazendo treinamento de pronúncia, porque eu responderia cerca de 5 perguntas em inglês, né, então, e precisava, né, de uma pronúncia um pouco mais fluente. Então, desse lugar aí da parceria também, né, não só do lugar da irmandade, mas da parceria. A Rainha Silvia é uma pessoa muito disponível, né, uma pessoa muito simpática, e o que a gente foi percebendo quando a gente chegou no Salão Nobre é que a Biblioteca Real, a gente foi para dentro do Palácio de Estocolmo, e um palácio daqueles que a gente vê em desenho animado, em filme mesmo, né? E uma corte real, né, Jurema, junto ali. O que chamou muita atenção foi justamente esse lugar do respeito às humanidades, né? Esse lugar, né, de respeito realmente foi muito interessante a gente perceber, e o lugar também da potência de quem traz uma inovação. Quando nós pisamos dentro do salão real, né, da biblioteca, a corte ali presente estava, e a gente percebeu que a corte nos notou, né, Jurema, nós fomos notadas, nós éramos as 2 únicas mulheres negras naquele espaço. E tem todo um protocolo, quando a rainha chega, as pessoas já precisam estar dentro do local, pelo menos uns 10 minutos de silêncio, todo mundo só senta depois que ela se senta, então todos os protocolos reais, né? E assim, e aí ela foi chamando cada um dos enfermeiros para poder receber a premiação e também para poder depois, na sequência, falar um pouquinho sobre o seu projeto, né? Então acho que pode ir passando as próximas fotos, Wellington. A gente tem foto aí do próprio momento da premiação, do diploma, né? Então cada profissional enfermeiro recebeu um diploma grandão. Acho que tem mais fotos também com diploma e com a ministra. Essa é a ministra da Saúde, né? Então, a gente junto, né? Com a questão da ministra da Saúde. E aí, eu acho que a última foto, penúltima foto, não sei, também acho que é isso, né? A gente terminou com essa foto aqui, que são meninas africanas que estavam junto com a gente saiu com um diploma na mão, e aí essa menina nigeriana perguntando do que se tratava, e a gente foi contando, né? Desse lugar também da união das africanidades. Eu acho que, por fim, eu acho que dá para a gente passar um pouquinho mais, Wellington. Essa é uma fala importante na terapia comunitária, que o que não vira fala, que vira palavra, pode virar um sintoma, pode fazer uma pessoa adoecer. É por isso que a técnica vem nesse sentido de quando o corpo começa a colocar, eu acho que pode colocar o próximo slide, Wellington, e é justamente que quando a gente encontra o nosso lugar de fala, quando a boca bota para fora, quando a boca fala, o corpo sara, o corpo reconhece, né, que é um lugar de cura, e ele vai sarando. E eu acho que assim a gente vai terminando de contar para vocês como foi essa experiência. Bem, a gente tem, acho que uma opção aqui para fazer, e aí eu quero aproveitar os colegas aqui, porque a gente está em 21h13 e a gente tem a possibilidade de fazer roda ou de mostrar alguns vídeos para vocês. A gente avançou um pouquinho no horário.
E a gente acha que, né? O que vocês acham aí? Dora, Jurema, Wellington? Tereza, ok, pode falar. Não vamos perder tempo, né? Porque o tempo é tão curto e a gente gostaria de usufruir realmente e tentar aprofundar um pouquinho mais. Mas antes de mais nada, parabenizar a Jussara e todo o grupo, né? Por essa experiência, por essa premiação. É um orgulho muito grande para a gente. Nós do SUS, eu trabalhei muitos anos lá, então eu sei muito bem o que significa. E eu, assim, me voltou muito à memória essa questão do que o Adalberto falou, da questão da tecnologia leve, né? Porque é uma coisa tão simples, a gente quer uma coisa tão sofisticada, claro que precisa, né? Mas uma coisa assim tão simples, não simples no sentido assim, da facilidade se a gente tivesse essa percepção da importância que as pessoas têm, né? Desse ouvir, de escutar, né? E esse protagonismo, né? Então, não sei se vocês poderiam contar assim, um relato do que significa esse protagonista quando vocês fazem uma roda de conversa, né? O que isso pode representar na vida das pessoas? Se vocês pudessem relatar alguma coisa assim, para ficar mais nítido na nossa cabeça. Alguém gostaria de responder do grupo? Dora, Jurema, Wellington? Acho que a gente pode fazendo em grupo, porque eu acho que é bacana, e a gente vai lembrando de algumas coisas até para não deixar o tempo, investir no tempo, né? Como muito bem disse a Tereza, sabe, Tereza? Uma roda de terapia comunitária que tem aí 1 hora, né, de duração, ela tem uma missão muito bonita e muito importante, porque assim, quando, né, a gente se junta para fazer esse trabalho, a primeira intenção que a roda não tem é de resolver nenhum problema, né? A gente não está ali para resolver o problema de ninguém, mas o que é mais interessante é o que essa roda provoca nas pessoas. Porque, assim, é sempre através das perguntas, né, quando a gente, através do nosso conjunto de combinados, né, que não é um lugar que não é para julgamento, um lugar para dar conselho, né? Então, quando a pessoa coloca uma questão dela, né, um sofrimento dela, e a gente acolhe esse sofrimento dessa pessoa, né, e que a gente começa a fazer pergunta, é justamente a pergunta é esse fio condutor para que possa levar a pessoa, de repente, ao universo de possibilidades, de coisas que talvez ela nunca tenha pensado, ela nunca tenha sido apresentada. E pode parecer que não, nós vivemos numa sociedade que julga muito, então muitas vezes as pessoas têm esse protagonismo diminuído. Será que eu posso falar? Será que realmente vão me escutar com respeito? Então, essa base que é muito colocada e muito praticada, ela leva as pessoas a poderem se colocar num espaço de segurança e de uma maneira autêntica de como elas são, sem maquiagem, sem verniz, do jeito que elas são. Então, esse lugar, né, da gente poder acolher as pessoas, né, como diria Jung, né, diante de alguém, né, diante de uma pessoa humana, a gente ser uma pessoa humana, eu acho que isso produz um efeito, assim, sabe, de fortalecimento social que é impressionante, né? A gente consegue perceber o quanto que, assim, as pessoas vão observando o quanto que elas podem, né? Porque, assim, infelizmente, às vezes na vida as pessoas são induzidas a achar que elas não podem, né? E elas podem ter uma vida feliz. Então, isso eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção dentro desse espaço de trabalho, né, de transformação de possibilidades que a gente tem. Acho que complementando um pouco do que a Jurema está dizendo, quando uma pessoa se coloca na roda, ela traz um tema, né, e às vezes até um tema que ela não conseguiu ver uma solução para aquilo ainda, né, então ela traz como uma angústia, como um sofrimento, uma pedra no sapato, né, noites sem dormir por conta daquela questão, e geralmente não são, a gente pede para não colocar segredos, mas preocupações que as pessoas não estão conseguindo lidar com essas preocupações, né?
E o interessante é que depois é lançada uma pergunta, que é a pergunta mote, que ela vem de acordo com o sentimento do que a pessoa está trazendo, né? E através dessa pergunta, outras pessoas são convidadas a falar de suas aspirações com relação àquilo, né? Então, é um momento que aquela pessoa que está trazendo o tema, né, aquela que, né, que está colocando o seu tema, que ela sente que ela não está sozinha, porque outras pessoas já passaram por coisas parecidas, ou pela mesma questão que ela está trazendo, pela mesma angústia, e elas conseguiram resolver de alguma forma, né? Então, essa resolução, essa pessoa leva como se fosse a gente fala como se fosse uma cesta, com frutas, com várias frutas, e ela é convidada a pegar uma dessas frutas o que ela achar interessante daquela roda, daquela conversa, daquelas superações que está sendo colocada no grupo. Mas o mais importante é isso, né? Ela não se sentir sozinha dentro daquele tema que ela está trazendo. Eu queria complementar também. Hoje, desculpa. Vai lá, Wellington, vai lá, diga. Só para complementar com o que foi dito, né? Porque justamente quando aparecem as superações, as identificações, às vezes a gente pensa que ninguém sofre tanto quanto eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, e quando solta, todo mundo se identifica, e aí as pessoas falam, você traz um tempo e fala, nossa, as pessoas também passam por algo parecido, já passaram, ou não necessariamente na mesma situação, mas já sentiram algo igual, né? E aí ela se sente pertencente àquele grupo, né? E consegue confiar, né? Então ali saem pérolas, né? Então, possibilidades de transformação. As pessoas ali vão sair muito reflexivas, né? Então é um espaço assim, de transformação muito forte. Não só de uma pessoa, mas do coletivo. Porque mesmo quem não traz, mesmo quem só está escutando é transformado pela roda, né? Então é um poder assim coletivo que impacta muitas pessoas. A gente poderia ir noites falando, né, de terapia comunitária. E tem um lugar importante. Alguém ia falar? Não, Jussara, tem uma pergunta de alguém chamado Cicarini, acho que é Cicarini, italiano. Como implantar a terapia comunitária em cidades que não a possuem? Ah, sim, eu ia emendar justamente a pergunta da Tereza com a da Karine, que eu tinha olhado, exatamente. Obrigada, viu, Portela? E acho que também complementando esse lugar da tecnologia leve, esse lugar do compartilhamento, principalmente do compartilhamento real, né? Tanto que a gente trabalha muito a questão da comunicação, das informações. E eu acho que tem uma palavra dentro dos serviços de saúde que ela é muito preciosa, que a terapia comunitária ela consegue alcançar, que é o acolhimento, né? É acolher a pessoa diante de todas as questões que ela traz. Acolher a alegria, acolher a tristeza, acolher todas as questões que ela ali está trazendo, né? E muitas vezes a gente vai mecanizando o trabalho, né? Vai deixando o trabalho profissional de saúde, vai indo para o protocolo técnico, e deixa essa parte que é a parte do acolhimento, que é tão importante. A terapia comunitária vem e resgata. Eu acho, Tereza, que é o que ela traz de mais belo dentro de uma tecnologia leve, né? E aí, Cicarini, né, que perguntou como é que implanta. Eu acho que a gente está aqui com o gestor do SUS fazendo reimplantação. Então, se o Adalberto quiser contar um pouco como é que foi esse momento de reimplantação, mas tem um lugar que eu acho que é um lugar muito interessante, que, primeiro, é sempre necessário que existam terapeutas comunitários formados, e para isso é necessário que as pessoas passem pelo processo de formação. Os polos formadores, os 48, são os que formam no mundo. Como eu bem disse, no estado de São Paulo são 7, nós, Afinando Vida, somos um deles, e geralmente os polos formadores fazem parceria com os municípios, ou então com um determinado setor, uma ONG, e faz ali o treinamento do terapeuta comunitário, e o terapeuta comunitário ele começa a realizar as rodas. É importante dizer que, assim, quanto mais, né, terapeutas comunitários tem no território, mais possibilidades de abrir esse lugar aí da promoção em saúde mental e de outras questões mais.
muitas cidades também trabalham com um formato muito interessante, que é levar um terapeuta para poder fazer as rodas de terapia comunitária naquele município, né? A gente já viveu algumas experiências, né? Algumas experiências de consultoria, né? Trabalho de consultoria, de ir lá e prestar um serviço para o município. Nós fizemos no ano passado o município de Altamira, lá no Pará. Nós fizemos diversas rodas de terapia comunitária, porque ela também tem essa finalidade de ajudar na questão da gestão pública. Então, a gente estava lá em Altamira com assistência social, dentro de uma proposta de ouvir os servidores da assistência social, que sofreram muito com a questão da implantação da Belo Monte, né, da usina de Belo Monte, e que atendiam comunidades que ficaram muito vulnerabilizadas com Belo Monte. Então, esse grupo, né, de profissionais da secretaria nos chamou para fazer rodas de terapia comunitária. Outro lugar, né, que eu acho que é um lugar muito importante para contar para vocês, e é um dos vídeos que a gente quer também passar, quando acontecem situações, e o Polo Afinando Vidas foi trabalhando nesse sentido, situações de catástrofes, desastres, geralmente a gente monta uma frente. E o Polo Afinando Vidas foi fazendo isso com muita frequência, acho que foi se especializando até dentro da própria Bretecom. Quando aconteceu o Brumadinho, nós estivemos lá no derramamento da barragem, a lama ainda fresca, então nós atuamos naquele espaço. Quando aconteceu aqui no estado de São Paulo, aqui no litoral, as encostas caindo, na região de Santos, a gente também esteve realizando rodas de terapia comunitária. Quando o prédio aqui no município de São Paulo, no centro da cidade, caiu, a gente também estava lá realizando rodas de terapia comunitária. Então, esse é um trabalho social que a terapia comunitária traz e que é muito importante. Mas tem esse lugar, sabe? Que é esse lugar aí que, quanto mais terapeutas formados tem no município, mais fácil fica para fazer as rodas. Não sei se o Adalberto gostaria de falar um pouco sobre como é que foi a implantação aqui em São Paulo. Então, eu não entendi de onde que a Cicarine qual cidade. Mas acho que assim, a cidade de São Paulo, a gente reservou nós temos recurso da educação permanente, né? Todos os profissionais do SUS, a gente realiza vários cursos de educação permanente, de atualização. Então, nós reservamos um recurso financeiro e contratamos o Instituto Afinando Vidas, já que a gente precisa de um polo formador para que capacitemos os profissionais, né? Como vocês ouviram, né? Formação são 240 horas e 60 horas de aula prática, né? Então, foi desta forma que nós implementamos no município de São Paulo. Então, ela é de Minas, né? Então, acho que como o pessoal aí é de Minas, né? Eu acho que, Cicarine, você vai ficar bem à vontade com a Jussara, tá? Então, acho que tem que fazer essas parcerias. Juliana abriu o microfone, vou falar. Não. Acho que o Juliana só abriu o microfone. Então, acho que sobre essa questão da implantação, acho que é um pouco isso, né? Passa por esse lugar, né? Eu acho que quanto mais ela estiver disponibilizada como força de trabalho de educação permanente dentro do SUS, melhor né? Eu sou enfermeira, sou trabalhadora do SUS, e acho que é muito potente e muito feliz, né? Os profissionais receberem a possibilidade de fazer um curso como esse, né? De uma instituição pública. E a gente percebe, né? Agora contando um pouco da experiência que a gente tem vivido com os profissionais da saúde daqui do município de São Paulo. A gente percebe o quanto que é importante, o quanto que acolher esses profissionais que passaram por toda a pandemia e vivem uma pressão gigantesca no cotidiano de trabalho, de vida e tudo. Quando eles chegam, né, e a terapia comunitária tem esse lugar do acolhimento, quando eles chegam, e no acolhimento a gente faz questão de acolher com comida, acolher com música, acolher com a própria técnica, que é a terapia comunitária. Os profissionais de saúde chegam de um jeito, saem de outro, saem renovados para poder, inclusive, lidar com suas populações,
para poder continuar o trabalho com suas populações. E quando eles chegam no serviço, é uma chaminha que acende ali naquele serviço, eles começam também a contagiar de uma maneira muito positiva aquele grupo que está ali falando, a gente está conseguindo ter qualidade de vida, a gente consegue falar das nossas questões, é um lugar que a gente vai, faz outras coisas, lá a gente também canta, dança, lá a gente também chora, lá tem colo. Então, esse lugar é um lugar muito, muito potente. E para a gente também é uma felicidade poder estar nesse lugar, né, podendo ajudar nesse sentido, né, enquanto o Instituto Afinando Vidas. Estamos abertos aí a mais perguntas. Não apareceram mais perguntas, viu, Jussara? Então, se vocês quiserem complementar, então, agora com o vídeo, né? Para depois fazerem as considerações finais, fiquem à vontade. Certo, então vamos ao vídeo. E vou pedir, então, para os meus colegas, os meus pares escolherem. A gente tem o da Rainha Silvia e tem o vídeo do Polo, da Beyoncé. Qual que vocês acham que é bacana colocar? O grupo conhece um pouco? Acho que pelo da Rainha Silvia, né? Certo, então podemos, né? Acho que conta um pouquinho de como é que foi aí esse trabalho com os profissionais, as rodas feitas no serviço. Então, a gente vai aí para a Rainha Silvia. Vai, então você pode colocar para a gente, por favor? Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar? Que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de fala. O meu país. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar?
beijar o chão da própria sala. Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Vou deixar para os meus colegas concluírem, então. Dá uma felicidade, né, de ver essas rodas todas. Saber que tem 5.500 delas espalhadas aí no município de São Paulo. Eu vou deixar para os meus colegas, meus parceiros concluírem aí esse trabalho tão bonito que a gente tem feito em conjunto. Então, aproveito para dizer, na terapia comunitária, a gente trabalha muito com os ditados populares, sempre fazendo com que a antropologia cultural seja o espaço onde as pessoas se identificam e se reconheçam. Então, tem um ditado que fala assim, que o bom filho é casa torna. Então, aqui, né, existe uma filha aqui desse fruto, dessas histórias, desses encontros, né, do Focolare que eu participei há tanto tempo e que, na verdade, também me moldam, né? Moldam o meu jeito de ser e o quanto dessa energia eu coloco nesse trabalho incrível. Então, eu estou aqui para agradecer a essa conexão, a esse primeiro acolhimento, né, que vem desse lugar. E, como vocês sabem, né, que a gente canta, eu acho que tem uma coisa que define, né, eu acho que a coisa mais importante, né, do que a gente está dizendo aqui, que eu acho que define muito, né, porque é importante levantar todos os dias e lutar. Então, eu quero encerrar aqui a minha fala com um canto. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Muito obrigado, viu, gente? Também vim aqui agradecer esse espaço, né, para a gente poder trazer esse trabalho tão importante que foi realizado fora do país, né? Uma técnica brasileira, cearense, que é a terapia comunitária, né? É praticamente a única das PICs que é brasileira, né? E ser premiada, né, pela rainha da Suécia, né? Depois a Jussara fez uma palestra na Universidade da Polônia falando dela, e assim, indo mundo afora, né? E tem uma fala, um ditado muito interessante na cultura africana que diz que Ubuntu sou porque somos, né? E como a Jurema fala dessa questão, né, a gente está voltando, né? A gente bebeu muito tempo dessa água aqui, que é o Focolare, né? E hoje voltando para mostrar um trabalho realizado, que começou, a sementinha foi lançada aqui, né, para nós. E agora a gente está desenvolvendo esse trabalho tão bonito, junto com o Adalberto, né, junto com toda essa equipe do Instituto, né, um trabalho de acolhimento, um trabalho social, um trabalho muito bonito. Então é isso. Boa noite e muito obrigada a todos. Também queria agradecer a oportunidade, falar que estou muito contente de poder participar, né, fazer parte da semente. E eu vejo terapia comunitária que vai cada vez mais, quanto mais rodas, né, com pessoas de 10, 20, 50, 100 pessoas, e vai compartilhando e vai crescendo, né. Então, agora mesmo deve estar acontecendo um monte de roda em vários lugares. Então, só de parar para pensar nisso é uma coisa incrível. E isso é incrível, né? Chama muita atenção e faz a gente pensar muito, né? Então, que continue acontecendo roda e que cada vez mais pessoas possam ter a oportunidade de falar. Porque quando a boca fala, o corpo sabe. E vou me despedindo também. Obrigado pela honra e felicidade de estar com vocês. Sempre uma alegria. Obrigado, gente. Gostaria também de agradecer o convite, tá? E poder estar junto e fazer essa unidade.
só recordando que antes da pandemia, né, nas Mariápolis, tá, algo similar o que a gente fazia quando tinha as grandes apresentações no palco, mas depois a gente fazia rodas. Só que a gente usava a terminologia, vamos juntar os grupos, envolvendo, misturando cidades, casais. Então, os grupos, chamava grupo, né? Mas eu entendo que esses grupos, com a sua metodologia diferente, não deixava de ser uma roda comunitária, tá? Não tinha esse nome, mas eram grupos que a gente fazia, no qual as pessoas compartilhavam as suas vivências, compartilham as suas vivências, seus sofrimentos, e em unidade você observava a experiência do outro para ajudar, ter luz, iluminar a sua caminhada, né? Então, eu agradeço e apesar de dentro da minha atuação institucional, mas sempre fica essa luzinha acesa da importância de nós estarmos juntos. Essa espiritualidade do estar junto no coletivo que faz com que nós tenhamos forças de seguir para frente, superar todas as adversidades que todos nós encontramos, tá? Então, muito obrigado, tá? Pelo convite e compartilhar essa vivência com vocês. Bom, então eu aqui vim mudar de canto da casa, porque a bateria quis acabar, então a gente muda de lugar. Então, eu quero aproveitar aqui também para agradecer a oportunidade, né, de ter sido criada nesse celeiro, né, nesse lugar, quando pequenininha lá, 4, 5, 6 anos, Gen 4, né, no momento Gen 4, nesse lugar aí de entender a importância do coletivo, e compreendendo o quanto que a terapia comunitária também era esse lugar do coletivo que eu podia, enfim, né, reconhecer os princípios do Focolare, que é justamente a união, a unidade, né? Tem uma terapeuta comunitária que ela tem uma música que é muito significativa, né? Então fala, né? Somos um no todo, somos todos num. Somos um no todo, somos todos num. E assim, é interessante porque ela não conhece o movimento Focolare, ela criou essa música, né, essa letra, e tá aí, né, essa conexão tão brilhante, tão importante, tão energética da terapia comunitária, que é essa arte com o movimento Focolare. Também queria agradecer o convite da Mônica, Portela, Tereza, todo mundo que está por aqui, né, participando, que ficou até agora aqui dialogando com a gente, a Adriana, a Lair, a Ana, a Ângela, a Ana, Cicarine, a Gorete, o Jorge, o Juarez, a Lúcia, a Margarete, a Mari, a Maris, a Mônica, a Silvana, Tereza, Matias, todas as pessoas que ficaram até esse momento aqui junto com a gente, compartilhando desse lugar importante aí que é dialogar sobre conexões amorosas de vida. Muito obrigada. Que legal ver que como vocês têm dentro essa sementinha do carisma da unidade, de gerar fraternidade, né? E de viver por essa sociedade que clama uma ajuda, uma luz, uma paz, né? E vocês, no modo como é possível, mas colocando não só o talento pessoal, mas também o coletivo de vocês, que isso faz toda a diferença, né? Para ajudar as comunidades assim, né? Fiquei muito feliz e é uma coisa séria, uma coisa já institucionalizada, faz parte das políticas públicas aqui do município. Então, é muito bom saber o bem que vocês estão levando, estão fazendo, multiplicando. Sabe lá, se pudesse fazer uma coleta, né? O que esse trabalho está gerando na sociedade?
seria muito bonito. Eu acho que vocês ficariam assim estarrecidos ao ver a grandeza do trabalho de vocês, né? E vocês nem imaginam o que está acontecendo, né? Porque às vezes não dá nem para qualificar, né? Quantificar. Mas com certeza vocês acreditam e vão colocando todo o potencial para funcionar, né? Muito legal. Também queria agradecer a Sara, a Dora, a Jurema, o Wellington, ao Adalberto, por ter compartilhado com a gente essa coisa tão significativa que é essa terapia. E uma coisa importante, né? A campanha que nós temos, o nosso coletivo chamado Campanha Suporte, também o Movimento Humanidade Nova no campo da saúde, do qual a Mônica, também a Tereza. Tereza fazem parte, muitos que estão aqui fazem parte desse grupo também. Então, em nome de todos, assim, agradecer vocês e que vocês, a gente quer somar junto com vocês também nessa luta para que o nosso Sistema Único de Saúde continue sendo essa coisa que atenda a todas as pessoas de modo universal e que estão ameaçado no passado, mas que a gente sabe o quanto o nosso povo necessita e quanta coisa a gente tem que lutar ainda para que isso aconteça. Então, eu queria, junto com vocês, a gente estabelecer também nos darmos as mãos para a gente, essa riqueza que vocês apresentaram hoje, como vocês trabalham, que essa coisa possa chegar a muito mais pessoas. E o nosso Brasil precisa disso. E obrigado pelo testemunho de vocês e de dizer também um pouquinho que muita coisa do que está acontecendo nasceu dessa experiência feita de unidade dentro do movimento dos focolares. Um agradecimento de coração a cada um de vocês, também a todos vocês que vieram aqui, né? Que de algum modo deixaram alguma coisa e fazer alguma outra coisa para estar presente aqui. E é isso aí. Muito obrigado. E fica o convite, quando vocês quiserem voltar, não é? Quem sabe podem trocar outras experiências, mas, né, a gente pode também marcar um outro momento junto, tá bom? Muito obrigada mesmo, e felicidades, e que corra tudo bem, e que vocês cresçam sempre mais, tá? Muito obrigada. A gente agradece muito. Beijão. Beijão.